Amém, glórias a Deus, aleluia. Só o Senhor tem palavras de vida eterna para a nossa vida, amém. Queria aproveitar e te convidar a estar ofertando na casa, trazendo os dízimos, amém. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, amém. Enquanto isso, pode abrir a sua Bíblia aí no livro de 2 Crônicas 14. Glórias a Deus, aleluia. Amém. Amém. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de vir à Tua casa. Obrigado, Jesus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, mais um ano que se passou, mais um ano que está se iniciando para as nossas vidas, Pai. Ah, Deus, quantas coisas o Senhor já fez em nossas vidas, o Senhor já fez pelas nossas vidas e através das nossas vidas, Pai. E nós te louvamos, Pai, porque o Senhor está conosco todos os dias, Pai. Obrigado, Jesus. Como foi ministrado aqui, Pai, só o Senhor tem palavras de vida eterna, Pai. E nesses dias o que nós precisamos é de palavras de vida eterna, Pai. Nós não precisamos de algo que venha anestesiar a nossa alma, Pai. Algo que venha trazer um prazer momentâneo para as nossas vidas, não, Pai. Nós precisamos, nós queremos, nós desejamos e nós buscamos o Senhor, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, Pai. Não existe outro lugar, Senhor. Não existe outro lugar, Pai. Nós podemos subir nos mais altos montes, ó Pai. Nós podemos mergulhar nos mais profundos mares, ó Pai. Mas só no Senhor nós encontraremos palavras de vida eterna, Pai. E é o que nós te pedimos nessa noite. Libera sobre as nossas vidas palavras de vida, Pai. Vivifica-nos, Senhor. Limpa-nos e ficaremos limpos. Ah, Jesus, estamos vivendo os cumprimentos das Tuas palavras, das Tuas profecias, Pai. A Tua palavra diz que aquele que está sujo, que se suje mais, aquele que está limpo, que se limpe cada vez mais, e é o que nós estamos fazendo, Pai. Nós queremos nos limpar, nos purificar pela Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra nos dá vida, Pai, nos traz esperança, Deus, e nós queremos cada dia mais a Tua palavra de vida sobre nós, Pai. A cada dia mais nós desejamos, nós ansiamos, ó Deus. A cada dia mais nós nos curvamos, nós nos prostramos diante de Ti, Pai. Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, Pai. Ah, Jesus, libera sobre as nossas vidas palavras de vida eterna, Pai. Libera sobre as nossas vidas palavras de vida, Pai. Nós ansiamos por Ti, Jesus. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. E as lutas vêm tentando me afastar de Ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor.
aleluia. contigo até o fim. Glórias a Deus, aleluia. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia. Glórias a Deus. Eu não sei vocês, mas nesses dias o Senhor tem nos atraído cada vez mais para Ele. Eu tenho sentido Deus cada vez mais chamando a gente para perto dEle. E dentro do que o Nicolas acabou de cantar, o Senhor me deu uma palavra a respeito de como está o nosso coração hoje, como nós estamos buscando o Senhor, como está a nossa caminhada com o Senhor. Nós temos ouvido falar aqui, terça, quinta, sábado, domingo, nas ministrações, o Senhor falando muito ao nosso coração a respeito desses dias, a respeito de um tempo que virá, aonde nós como cristãos nós vamos precisar nos posicionar diante das verdades da palavra de Deus, a respeito daquilo que o mundo está vivendo, mas nós precisamos estar com o nosso coração no Senhor. Como está o nosso coração? Se eu pedir para levantar a mão aqui, quem tem mais de 1 ano, 10 anos, 15 anos de evangelho, eu creio que alguns terão menos de 1 ano, outros terão 1 ano, 2 anos, 10. Cada um no seu processo, na caminhada com o Senhor. Mas o que nós não podemos perder é o nosso coração no Senhor. E hoje nós estamos vendo quantas pessoas estão se perdendo na caminhada. Estão caminhando, nós olhamos e vemos o início da sua trajetória, algo maravilhoso, aquilo que o Senhor fazia através dessas pessoas, e hoje nós estamos vendo o quão elas estão perdidas e distantes do Senhor. E eu vejo que nós precisamos olhar para dentro de nós e analisar o nosso coração, e nós, como nós estamos, porque a gente olhar para o próximo é muito fácil, mas nós precisamos olhar para dentro de nós. A palavra de Deus fala para nós examinar a nós mesmos, examinar o nosso coração. E eu queria que você abrisse aí no livro de 2 Crônicas 14. A gente vai ler alguns trechos do 14, do 15 e do 16. No decorrer a gente vai lendo, mas para iniciar o verso 1 e 2, alguns versos eu vou ler aqui. A palavra de Deus diz assim: E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa seu filho reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais, e que observassem a lei e os mandamentos. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele, e edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos. Portanto, o Senhor lhe deu repouso. Amém? Nós olhamos aqui nos capítulos 14, 15 e 16, a história do rei Asa. Acho que na semana passada, se eu não me engano, na quinta-feira, o pastor Álvaro Pai, ele ministrou e falou a respeito de Asa, da aliança que ele fez com o Senhor no seu reinado.
da aliança que ele levou o povo também a fazer com o Senhor, a se aliançar com o Senhor, a buscar ao Senhor, a venerarem ao Senhor, a ter somente o Senhor como Rei das suas vidas, como Senhor das suas vidas. E é interessante a história desse rei, porque ele traz muitos aprendizados para as nossas vidas. Mesmo uma história lá no Antigo Testamento, onde eles viviam no período da lei, mas se nós olharmos, né, a diferença entre a lei e a graça, hoje a responsabilidade é muito maior daqueles que buscam ao Senhor, daqueles que servem ao Senhor, do que naquele período. Amém? E nós vemos que quando o pai de Asa, ele vem a falecer, esse jovem ele começa a reinar sobre o reino de Judá. E a Bíblia vai falar que ele começa muito bem o seu reinado. Ele começa quebrando os altares dos outros deuses, ele começa se entregando ao Senhor, ele começa convocando Judá a se render ao Senhor, a se aliançar ao Senhor. E a nossa caminhada, eu creio que 99,99% começa dessa forma, não é mesmo? Quando o Senhor vem ao nosso encontro, quando nós temos um encontro com o Senhor, quando Ele começa a reinar nas nossas vidas, nós queremos logo abandonar todo o pecado, abandonar tudo aquilo que desagrada ao Senhor, tirar das nossas vidas tudo aquilo que nos afasta dEle, e nós queremos estar com Ele cada vez mais, nós queremos servir a Ele, nós queremos nos entregar para Ele, e às vezes a gente se torna até uma pessoa chata, não é mesmo? A gente quer chegar e falar para todo mundo: cara, você também precisa de Jesus, sai dessa vida, você vai para o inferno assim, você precisa de Jesus. A gente está naquele fogo do primeiro amor, daquele primeiro encontro com o Senhor, e nós queremos que todo mundo também esteja nesse primeiro amor com o Senhor, porque é um marco na nossa vida, um marco de transformação, de restauração, de libertação. E nós vemos esse rei passando por essa situação, quando ele começa a reinar sobre esse povo. A Bíblia fala que ele volta a buscar o Deus de seus pais. Quando ele se refere aos deuses de seus pais, ele está falando de Davi, de Isaac, de Jacó, de Abraão, a buscar o Deus verdadeiro, a colocar o Senhor no centro da sua vida. E quando nós nos rendemos ao Senhor, o que nós queremos é isso, é ter Ele como centro das nossas vidas. E é interessante que na história desse rei, ele passa por um período de paz e ele começa a se fortalecer, a se fortificar, ele começa a construir cidades, fortalezas, porque ele sabia que viria o dia mau. Ele sabia que por mais que ele estava passando por momentos de paz, ainda surgiria guerras, e ele precisaria estar preparado para as guerras. E a Bíblia fala que ele passou um período de 10 anos se edificando, se fortalecendo, levando o povo a buscar ao Senhor, levando o povo a se fortalecer no Senhor, formando soldados, guerreiros, para que quando a guerra viesse, ele estivesse preparado. E na nossa caminhada, o Senhor muitas das vezes nos traz esses momentos de paz, para que nós possamos nos aprofundar nele, para que a gente possa nos fortalecer nele, para quando vier esses dias maus, nós possamos estar preparados para suportar e avançar e vencer esses dias ruins que nós iremos passar. E nós iremos passar dias maus. É bíblico, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor, Ele falou isso para nós. E nós, na nossa caminhada, nós vivenciamos isso. E a palavra de Deus vai falar nos versículos 8 aqui, vai acompanhando aí, que fala assim: tinha pois Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam paves e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. E Zera, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maresa.
Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevalece contra ti o homem. Aqui a Bíblia vai falar que ao findar desses 10 anos, o etíope, ele veio contra ele, Zera. E a palavra de Deus vai falar que Asa, ele tinha um exército de 300 mil homens, mais 200 mil, mais ou menos, de Benjamim. E o exército desse etíope era de 1 milhão de homens. Ou seja, era impossível deles vencerem essa batalha. Só que eles tinham um fator favorável sobre a vida deles, que eles estavam entregues ao Senhor. Eles buscaram ao Senhor em meio às afrontas, em meio à guerra que estava vindo sobre eles. E na nossa caminhada é a mesma coisa. Quando as dificuldades vêm sobre a nossa vida, qual é a primeira coisa que a gente faz? Senhor, sozinho eu não consigo, me ajuda. Sem o Senhor eu não vou conseguir passar por isso. Jesus, ele não é a luz no final do túnel. Jesus, ele é a luz que nos guia em meio ao túnel, em meio à escuridão. A palavra de Deus fala: lâmpada para os seus pés, para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, por mais que a gente passa por esses momentos tenebrosos, por esses momentos difíceis, o Senhor, ele está sempre nos guiando quando nós nos apegamos a Ele, quando nós nos achegamos a Ele. E foi assim. E o que isso representa para as nossas vidas? Quando nós olhamos aqui, a palavra vai dizer que o Senhor, ele veio e feriu aquele exército que veio contra Asa. E a palavra de Deus fala aqui no versículo 14: porque o terror do Senhor estava sobre eles. O terror do Senhor veio sobre os etíopes, e a Bíblia fala que eles venceram aquela guerra. Felipe, o que isso representa para as nossas vidas? Na nossa caminhada, são as experiências que nós temos do cuidado de Deus com a nossa vida. São as experiências que o Senhor nos dá em meio às dificuldades. São as experiências que o Senhor nos dá de vencer desafios, de conquistas. Nós passamos na nossa caminhada experiências com o Senhor, e isso vem para nos fortalecer nele. Os momentos de paz vêm para nós nos aproximarmos dele, e os momentos de dificuldade vêm para nos aproximar dele. Então a todo momento o Senhor está nos chamando para perto dele, seja na paz, seja na guerra, seja na dificuldade, seja na bonança, seja na escassez, seja... O Senhor sempre está nos chamando para perto dele. E o Senhor deu uma experiência para este homem, para mostrar que o Senhor era Deus da vida dele e daquele povo, que o Senhor estava com ele. Foi uma experiência para marcar a vida dele, para que todas as vezes que surgisse alguma dificuldade, ele olhasse para trás e falasse: uau, ele está comigo, ele não me abandonou, então eu vou permanecer no Senhor, eu vou permanecer com ele, independente do que acontecer, eu vou permanecer com o Senhor. E a palavra de Deus fala que logo após essa guerra, logo após tudo isso, o Senhor, no capítulo 15, vem até ele através do profeta e diz: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. O que o Senhor está falando com eles? Olha, a primeira coisa que o Senhor fez quando eles voltaram daquela guerra, que eles saíram vitoriosos, foi o que? Trabalhar
o quê? O coração de Asa e de todo Judá. Por quê? Eles poderiam voltar dali e falar: a gente venceu, a gente é o cara, foi a força do nosso braço, foi nós que fizemos. E o que o Senhor faz a Asa? Deixa eu te dizer uma coisa: enquanto vocês estiverem me buscando, eu vou estar com vocês, mas o dia que vocês me deixarem, eu também vou deixar vocês. Isso ficou só na velha aliança? Ou nos dias de hoje as pessoas também experimentam isso? Nós precisamos manter a nossa fidelidade com Deus. Quando nós vemos a criação, quando nós vemos Deus criando o homem, colocando o homem no jardim para lavrar, para cultivar o jardim, a única coisa que o Senhor pediu a Adão foi obediência. O Senhor não pediu nada mais que isso. Ele disse: Adão, está aqui, ó, desfrute de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Cara, me obedece. O Senhor só pediu isso para ele. A gente não vê Deus trazendo nenhum outro tipo de requisito para Adão, para ele viver no jardim. Ele só diz: cara, não come disso aqui. Você tem tudo isso, mas isso aqui não. O Senhor só esperou de Adão obediência. E a palavra de Deus fala que ele foi e desobedeceu. Foi a mesma coisa que o Senhor está dizendo para Asa aqui: cara, me obedece, segue o que você tem feito, continua, permaneça desse jeito, continue nessa caminhada. Enquanto você estiver nessa caminhada, me buscando, eu vou estar com você, eu vou estar junto de você. Foi o que Deus falou também com Josué: Josué, esforça-te e tenha um bom ânimo, ou seja, permaneça, Josué. E a palavra de Deus fala que lá na frente o povo começa a se corromper, a se afastar de Deus, e Josué lhe diz: cara, vocês estão doidos, eu não sei o que vocês vão seguir, mas eu e a minha casa, nós vamos seguir o Senhor, nós vamos permanecer no Senhor. Foi o que ele me pediu lá atrás, é o que o Senhor está falando com Asa aqui, e é o que o Senhor fala conosco todos os dias: permaneça, continue, persevere, independente do que for acontecer, independente se a igreja vai ser perseguida agora, daqui 10, 20, 30 anos, se vai começar amanhã, hoje, persevera, continua, vá até o fim. É o que Deus espera de nós, é obediência. E o Senhor está falando isso com Asa. E a palavra de Deus fala que lá no verso 7 diz: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ou seja, a nossa obra, assim como o Senhor disse para aquele homem: o que vocês estão fazendo, vai haver uma recompensa. O que nós fazemos para o Senhor também haverá uma recompensa. Nós entendemos que a nossa salvação, ela não vem por meio das obras. O pastor ministrou domingo a respeito disso. A nossa fé, ela nos faz praticar a obra. Quando nós nos encontramos com o Senhor, quando nós alcançamos a salvação no Senhor, nós não conseguimos ficar sem fazer nada para Ele, ficar sentado, parado. Não, nós queremos agir, nós queremos fazer para Ele, nós queremos agradar a Ele, nós queremos estar com Ele. Por quê? Porque Ele nos atrai a isso. A missão, ela não é nossa, a missão, ela é de Deus. Nós servimos a um Deus que está em missão, e Ele nos dá o privilégio de participar. Ele compartilha conosco o coração dEle, para a gente viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então nós vemos aqui o Senhor falando para ele: continue se esforçando em permanecer, porque a obra, o que vocês estão fazendo, haverá uma recompensa. E qual foi a resposta de Asa? Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed,
esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra, e de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Ou seja, quando ele ouviu essa palavra, ele se apegou a ela, e ele se esforçou no Senhor. Ele se esforçou em se aproximar mais do Senhor, em tirar da sua nação tudo aquilo que desagradava ao Senhor, todos os altares que era adorado aos deuses estranhos. Ele buscou colocar a nação em retidão com o Senhor. E o Senhor espera isso de nós também, que nós venhamos olhar para nós e nos esforçar cada vez mais em arrancar de nós tudo aquilo que nos afasta dEle, tudo aquilo que muitas das vezes nos tira do lugar de comunhão com o Senhor. E cada um de nós temos algo que muitas das vezes nos atrapalha de buscar o Senhor, e nós precisamos parar e refletir na nossa vida o que nos afasta dEle, e que nós precisamos abrir mão, tirar da nossa vida, para a gente perseverar no Senhor e continuar. No decorrer aqui a palavra de Deus fala que Asa, ele destituiu a sua mãe, a rainha, porque ela adorava Aserá. Ele tirou ela do trono, ele falou: aqui no meu reinado, não, no meu reinado nós buscamos somente o Senhor. E ele tirou os altares de Aserá, ele quebrou, ele tacou fogo, porque ele queria somente o Senhor. E olha o que fala no final do capítulo 15: os altos, porém, não se tiraram de Israel, contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e trouxe as coisas que tinha consagrado seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata e ouro e utensílios. E não houve guerra até ao 35º ano do seu reinado. Cara, se a gente parar aqui, se nós pararmos aqui, olha o que o Senhor falou para esse homem: um cara com um coração perfeito nos seus dias. Ele fez de tudo para buscar o Senhor. Ele se entregou de coração. Ele pegou os tesouros, o ouro, a prata, os utensílios, consagrou o Senhor e entregou na casa do Senhor. Ele estava se entregando de todo o coração. Só que tem um porém. Durante 35 anos, houve paz no seu reinado. Só que a Bíblia fala que quando a gente entra para o 16, no 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, saiu contra Judá e edificou Ramá, para ninguém deixar sair, nem entrar Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu pai. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei de Asa, e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriram Ijon e Dan, e a Abel-Maim, e a todas as cidades das munições de Naftali. Ou seja, até o final do capítulo 15, o cara foi um cara íntegro, um coração perfeito, um coração rendido ao Senhor, um coração entregue. Mas quando inicia o capítulo 16, eu vejo algo que precisa trazer um temor ao nosso coração. Isso precisa gerar, isso precisa estremecer o nosso coração. Até então ele estava fazendo
tudo que agradava ao Senhor. Tanto que a Bíblia fala que ele teve um coração perfeito. O que é algo perfeito? É algo que você olha e você admira. Cara, é perfeito, é admirável. Uau! Só que houve uma ameaça. O rei de Israel, ele fez uma aliança com Ben-Hadad, rei da Síria. A Síria era um exército poderoso. E ele ficou com medo do rei da Síria, porque se ele viesse contra ele, poderia destruir ele, poderia matar ele. E o medo da morte fez com que ele tomasse a decisão sem consultar o Senhor. Muitas das vezes nós vivenciamos isso. Olha os dias que nós estamos vivendo, quantas pessoas com medo da morte têm tomado decisões sem consultar o Senhor, com medo de perder a sua vida, e não para olhar para trás tudo aquilo que o Senhor já fez pela vida dele. Se Asa parasse um pouco para refletir, olhasse para trás, ele ia ver que há 25 anos atrás, o Senhor havia livrado ele da mão dos etíopes. O Senhor havia derrubado um exército com mais de 1 milhão de homens. Se ele olhasse para a experiência que ele teve com o Senhor, talvez ele tomaria uma decisão diferente. E muitas das vezes na nossa caminhada, os anos vão se passando, e a gente acha que nós somos independentes do Senhor. A gente acha que se a gente continua na igreja buscando ao Senhor, é pela força do nosso braço. Tudo que nós conquistamos, tudo que vencemos, foi nós que vencemos, porque o Senhor, Ele ficou lá atrás. E a palavra de Deus vai falar que Ele, tudo aquilo que Ele havia consagrado ao Senhor e entregado ao Senhor, que não era mais dele, era do Senhor, estava na casa do Senhor, Ele toma de volta. E como nós fazemos isso muitas das vezes: Senhor, a minha vida pertence a Ti, eu sou Teu, meu coração é Seu, mas espera um pouquinho que me devolve a minha vida aqui, porque eu preciso resolver um negócio aqui, me devolve isso aqui, porque eu preciso fazer isso e aquilo. Senhor, esse emprego que você me deu é meu. Senhor, esse emprego está me deixando muito cansado, eu não vou mais para a igreja, porque está me cansando muito. É meu emprego, Senhor. O carro é meu, a família é minha, é tudo meu. Muitas vezes na caminhada nós achamos que nós somos o dono do nosso próprio nariz, sendo que lá atrás, quando o Senhor veio até nós, nós falamos: Senhor, eu te entrego tudo, é tudo seu, Senhor. E na primeira dificuldade a gente toma, como Asa fez. Ele pegou tudo, foi até o rei da Síria e falou: olha, Asa fez uma aliança com você, mas está aqui, ouro, prata, utensílios, toma tudo isso, rompe a aliança que você fez com eles, e aniquila eles, vai contra eles. E a Bíblia fala que o rei da Síria não tinha nada a ver com isso. Ele estava interessado no poder, no dinheiro, a ganância. Recebeu muito dinheiro, ele falou: opa, eu vou. E foi contra Israel. E quando nós olhamos a palavra de Deus, Judá e Israel, eles são irmãos. Eram para eles se unirem, para estarem juntos, caminhando juntos. E o que eles fazem? Eles estão desunidos. É lógico que veio uma profecia que isso iria acontecer com o tempo. Mas se eu estou buscando o Senhor, quando nós temos a presença do Senhor em nós,
o Espírito de Deus, ele nos traz unidade. A Bíblia fala que 35 anos ele não teve guerra, então ele não guerreou contra o seu irmão, e poderia ser assim até o final da sua vida. Mas por romper essa aliança com Deus, e todas as vezes que nós fazemos alianças fora da presença do Senhor, todas as vezes que nós nos aliançamos com aquilo que não é de Deus, nós estamos rompendo a nossa aliança com Ele. E o que Ele falou lá no início do capítulo 15 para Asa? Se você continuar comigo, eu vou continuar com você, mas o dia que você se afastar de mim, eu também me afasto de você. E olha o que a palavra de Deus diz no verso 7. Naquele mesmo tempo veio Hanani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiastes no rei da Síria e não confiastes no Senhor seu Deus? O exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, Ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto o Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Nisso, pois, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Olha que pesado que veio a palavra do Senhor sobre a vida dele. O Senhor falou: cara, você não consegue se lembrar do rei do etíope, dos líbanos, quando eles vieram contra você? E o que me chamou mais a atenção aqui é que o Senhor fala com ele: os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando alguém com coração perfeito. E o Senhor não encontrou em Asa um coração perfeito. E eu vejo que nesses dias o Senhor, Ele está procurando esse coração em nós. Quantos e quantos de nós temos nos afastado desse lugar no Senhor, de intimidade, de relacionamento, do lugar da presença do Senhor. E o Senhor, Ele está olhando para nós todos os dias. Os olhos do Senhor, Ele está sobre toda a terra. Assim como nos dias de Noé, lembra? Quando Jesus fala, vai ser como nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? O Senhor estava passando sobre a terra para encontrar alguém justo. Ele encontrou quem? Noé. E nos dias que nós estamos vivendo, como nos dias de Noé, onde o pecado, a promiscuidade, a corrupção do gênero humano, o Senhor, Ele está passando da mesma forma, e está buscando encontrar homens e mulheres justas, com coração perfeito, totalmente entregues ao Senhor. Ele está buscando isso ainda nos nossos dias, e nós precisamos nos render a Ele a cada dia. O Senhor, Ele permite, quando nós olhamos dentro da palavra dEle, mostrar aquilo que muitos homens fizeram de errado, para nos trazer como exemplo, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros que eles cometeram. O Senhor está mostrando para a gente, falando: cara, olha para a minha palavra, olha para a vida desses homens, não se afasta. Foi o que o Senhor falou para Josué: Josué, medita no livro dessa lei, não se afasta dele de dia nem de noite, porque isso te trará vida. Essa palavra, a Bíblia, como muitos têm falado que contém, trechos da palavra de Deus,
Cara, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e tudo que está na palavra é para nos ensinar, para nos direcionar, para nos corrigir, para nos dar vida, para nos dar libertação. Nós temos a palavra de Deus para nos ensinar nesses dias. Enquanto muitos estão se perdendo, nós temos a palavra de Deus para nos direcionar, para a gente olhar para ela e falar: cara, tudo que essas pessoas estão vivendo hoje, se afastando do Senhor, começando bem, buscando ao Senhor, se rendendo, tendo um ministério que edifica vidas, e de repente eles se desviam do Senhor, e a gente vê queda atrás de queda, um abismo puxando o outro e levando a pessoa para o buraco. Cara, a Bíblia já está falando sobre isso. Outros já passaram por isso. Salomão, ele fala: cara, nada é novo debaixo da terra. Tudo que está aí já aconteceu, outros já vivenciaram isso. Mas o que faz a gente vivenciar isso? Quando nós não observamos, meditamos, buscamos a palavra de Deus. Nós temos a oportunidade todos os dias de meditar na palavra de Deus. Por mais que seja corrido o nosso dia, não existe um que fale: eu não tive tempo, eu não tenho tempo diariamente de buscar o Senhor. Tem tempo. O que falta é nós nos rendermos ao Senhor, o nosso coração, e deixar de buscar as nossas coisas, para a nossa vontade, para o nosso ego, para o nosso eu. Começar a abrir mão um pouco de nós para buscarmos a Deus. O que falta em nossas vidas é isso, porque tempo nós temos. Se a gente parar para refletir, a gente vai ver que nós temos muito tempo. Se a gente pegar as nossas redes sociais e começar a calcular o tempo que nós passamos por dia mexendo nas redes sociais, a gente vai ver que a gente tem muito tempo para buscar o Senhor, mas Ele não tem sido a nossa prioridade. E nós vemos esse homem, por 35 anos, ele teve um reinado impecável diante do Senhor, mas que nos seus últimos 6 anos de vida, ele acabou com tudo. A Bíblia fala aqui que o profeta veio até ele, e todas as vezes que nós saímos da rota, o Senhor sempre nos envia um profeta para falar: cara, está errado, é melhor tu voltar, isso que você está fazendo não é certo. Lá em Apocalipse 2:5, a palavra de Deus fala: lembra aonde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Eu vejo esse profeta chegando para ele dizendo isso: cara, está errado, volta. Você se aliançou com o rei da Síria, vai vir guerra sobre você, mas ainda dá tempo de se arrepender. E lá em Apocalipse fala: eu dei tempo para que se arrependesse. O Senhor está nos dando tempo para a gente nos arrepender dos nossos maus caminhos e nos voltar para Ele, e nos render a Ele a cada dia. O Senhor deu tempo para ele. A palavra de Deus fala que Asa, porém, no verso 10, se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Olha o que aconteceu com aquele homem que tinha um coração perfeito. Fez uma aliança com o inimigo para destruir o seu irmão. O profeta veio até ele, o vidente, para falar para ele que aquilo que ele estava fazendo estava errado. E o que ele fez? Ele mandou o profeta ser preso. E mais ainda, começou a oprimir alguns do povo. A pessoa, quando ela se afasta de Jesus, além dela ficar oprimida, ela começa a oprimir o seu irmão, ela começa a oprimir o povo.
e não é o que o Senhor quer das nossas vidas. Esse homem, a Bíblia fala que ele agiu loucamente. E para pensar nos nossos dias, a pessoa que conhece a palavra de Deus, que teve uma caminhada com o Senhor, a pessoa que teve experiências com Deus, quantas coisas vivenciou com o Senhor, e de repente ela se afasta do Senhor, é louca, é loucura. Como? Nós vimos no louvor cantado, nós vemos na palavra do Senhor, Pedro dizendo, Jesus falando, cara, tem uma galera indo embora por causa da palavra que eu falei, vocês, os 12, vocês não vão também com eles? E Pedro fala, cara, para onde nós vamos se só você tem palavras de vida eterna? Cara, é loucura sair de perto de Jesus, é loucura se afastar da presença do Senhor. Só Ele tem palavras de vida eterna. E esse rei, ele agiu loucamente porque ele se afastou do Senhor. E a Bíblia vai falar no verso 12, para a gente finalizar: e caiu asa doente de seus pés no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, contudo na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas antes aos médicos. Nem passando por uma enfermidade, nem nos seus últimos dias, Asa se voltou para o Senhor. Ele sabia que tinha um Deus que com um exército pequeno conseguiu derrubar um exército numeroso. Um Deus do impossível, que poderia curar a sua enfermidade, que poderia receber ele de volta, perdoar os seus pecados. Mas mesmo assim, ele não quis curvar diante do Senhor. E aqui fica um aprendizado para as nossas vidas. No início eu perguntei, como está o seu coração? Como está o nosso coração nesses dias? Nós precisamos refletir na nossa vida. Se em algum momento a gente caiu e está afastado dele, o Senhor, Ele nos dá o tempo para que nós possamos nos arrepender. Assim como Ele deu para esse homem. Ele passou 6 anos doente, mas mesmo assim, ele não se arrependeu, ele não quis buscar o Senhor. Se em algum momento da nossa caminhada, a gente agir loucamente e se afastar de Jesus, ainda assim, Ele vai nos dar tempo para a gente se arrepender. Que a gente venha se lembrar da vida desse homem e falar, cara, eu não quero terminar assim, eu quero Jesus. Por mais que eu errei, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Me leva de volta para perto de Ti. Se coloque de pé em nome de Jesus. Pai, obrigado pela Tua palavra, Jesus. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é vida, Pai. Obrigado, Deus, porque na Tua palavra o Senhor nos mostra, Pai, homens que começaram, Pai, um reinado, um ministério, homens que vivenciaram tantas coisas, Pai, e perseveraram até o fim, Pai, e receberam a coroa da vida, Pai. Mas o Senhor também nos mostra também outros homens que começaram bem, mas que no decorrer da caminhada não sabemos o porquê, como, o que fez eles se afastarem do Senhor, mas que se afastaram do Senhor, agiram loucamente, Pai, em abandonar a Tua presença, e não quiseram se arrepender, e tiveram um final trágico, Pai. O Senhor nos mostra isso, para que a gente venha olhar e não querer o mesmo final, Pai. O Senhor está interessado, Pai,
na nossa vida, tanto no nosso processo como no nosso final, Pai. Em podermos alcançar a coroa da vida, em podermos, Senhor, estar contigo, Pai, no reino do Senhor. Ah, Deus, se em algum momento da nossa caminhada, Pai, nós agirmos loucamente, Pai, nós nos afastarmos do Senhor, ah, Deus, nos atrai de volta para a Tua presença, Pai. Não nos deixe longe de Ti, Pai. Nos leva para perto do Senhor, atrai o nosso coração para o Senhor. Muitas das vezes na caminhada, nós passamos por situações que nos ferem, que nos machucam, mas que isso não venha nos tirar da Tua presença. Nos traz maturidade, Pai, como foi ministrado o ano passado todo, a respeito, Deus, das ofensas, para a gente ser maduro, para a gente dar uma resposta, Pai, bíblica, uma resposta em Deus para as ofensas, ó Pai. Ó Deus, nós entendemos, nós estamos sendo gerados no nosso espírito, ó Pai, que dias tenebrosos, dias difíceis virão sobre as nossas vidas, Pai. Nos faz nos aproximar de Ti, que nesses dias que nós estamos vivendo hoje, que nós venhamos nos fortalecer no Senhor, que nós venhamos nos preparar, que nós venhamos nos capacitar no Senhor, que nós venhamos nos aprofundar em intimidade com o Senhor, para que quando esses dias chegarem, nós estejamos fortes para a guerra, fortes para a peleja, Pai. Ah, Jesus, que o nosso coração seja um coração perfeito diante dos Teus olhos, ó Pai. Ah, Deus, que o Senhor possa olhar, Pai, e enxergar em nós um coração como o coração, Deus, de Noé, um coração justo, um coração reto perante o Senhor. Os dias que nós estamos vivendo são dias como os dias de Noé. Então que nós venhamos buscar a ter um coração íntegro, reto perante o Senhor, Pai, nesses dias que nós estamos vivendo, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela Sua palavra, porque ela trouxe vida aos nossos corações, Pai. Obrigado, Jesus, que o Senhor venha, Pai, nos fazer meditar nessa palavra, Pai, e que ela venha gerar temor em nosso coração, Pai, para que a gente não venha se desviar dos Seus caminhos, para que a gente venha permanecer, mesmo em meio às lutas nós venhamos permanecer, mesmo em meio à bonança nós venhamos permanecer, mesmo quando as coisas não estiverem dando certo para nós, nós venhamos permanecer, e quando tudo estiver dando certo, nós venhamos também permanecer no Senhor, Pai, que nós não venhamos sair da Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém.